Nesse vídeo eu vou comentar as principais notícias do dia que mais me chamaram a atenção. Começando por essa. Número de queimadas no Pantanal aumenta 1.500% em junho. Dados se referem apenas até o dia 17, o que revela que o mês deve bater recorde de incêndios. E aqui eu fiz o seguinte comentário, e eu acho que vocês vão concordar comigo. É impressão minha, o quanto mais o meio ambiente for destruído em um governo petista, mais os defensores histéricos dessa pauta vão se silenciar. É inversamente proporcional a coisa? A destruição vai aumentando, essa gente vai sumindo? É isso? Se fosse nos tempos de Bolsonaro, vocês conseguem conceber qual que seria a repercussão nacional e internacional se tivesse uma manchete deste tipo? Mas seria classe artística, ia ter gente até gravando vídeo chorando, de jornalista, talvez artistas internacionais, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, ia ter gente chorando, implorando pela preservação do meio ambiente. Essa gente quase que na totalidade sumiram. Um ou outro dá uma reclamadinha, mas não se compara com os tempos de Bolsonaro. E várias vezes eu comento esse tipo de assunto nos meus vídeos, porque é recorrente. É o tempo todo notícias desse tipo, né? O nosso meio ambiente sendo vilipendiado e o chilique não está sendo compatível. Não está sendo compatível. Aí isso reforça a impressão que eu tenho em vários movimentos de esquerda que não existe uma honestidade intelectual muitas vezes na defesa de uma pauta. Não é uma coisa genuína que toca a pessoa. Às vezes é para ter um ganho político, alguma influência. É o que está cada vez mais reforçando para mim. Coloque nos comentários se para vocês também, vocês sentem também esta impressão. Indo para o próximo assunto. Moraes dá 48 horas a hospitais para comprovarem que estão usando assistolia fetal. Em caso de descumprimento, diretores serão responsabilizados. Aqui voltou esse instrumento aí do STF de dar 48 horas, né? Eu fico com a impressão, é uma impressão, não estou acusando, eu fico com a impressão de que o STF se utiliza desse instrumento de dar 48 horas, me parece que com muito viés ideológico. Me parece que é uma coisa aparentemente bem seletiva. Quando envolve, de repente, alguma pauta de interesse da esquerda que não é cumprida, como este caso. Tá? Isso aqui é uma percepção minha. Tá? Eu não estou falando o que é. Pode ser, sim, uma coincidência. Se a gente pegar os tempos de Bolsonaro, que era um governo de direita, nossa, eu até perdi as contas de quantas vezes alguém do governo ou o próprio governo Bolsonaro teve um prazo de 48 horas imposto pelo STF para responder alguma coisa. Aí entra um governo esquerdista, entra o Lula, que nunca custa lembrar, estava condenado em 3 instâncias de maneira unânime, estava preso e é por uma questão processual de forma, né, foi anulada a condenação, ele voltou a ser presidente e parece que goza de um respeito e de uma admiração assim gigantesca por parte da alta cúpula do judiciário. E também, na minha leitura, não faltaram oportunidades para o STF dar 48 horas para alguns integrantes do governo, para o próprio governo Lula. Aquele ministro lá, o Juscelino, que várias vezes pipoca coisa na imprensa de escândalo, né, de que ele pode estar envolvido, né, tem que aguardar as investigações, mas enfim, eu acho que não faltaram oportunidades para o STF utilizar a mesma ferramenta que outrora era utilizada com frequência no governo Bolsonaro. Por isso que eu fico com a impressão de seletividade e de viés ideológico em algumas atitudes da corte. Espero estar completamente errado, espero que não passe apenas aí de uma impressão minha, né? Espero que seja uma coisa da minha cabeça. Aqui eu peguei um recorte de uma participação do Nicolas Ferreira aí num podcast, onde eu peguei esse trecho que me chamou a atenção, até porque para mim ele vai ser o próximo presidente da República, não agora nessa década, porque ele é muito novo, né? Na próxima década ele tem grandes chances de ser o futuro presidente do Brasil. E olha o tipo de pensamento dele. Eu acho que esse é o tipo de político que vocês também esperam. Vamos lá. Porque nesse e-mail, Verdun, não é corrupção que me pega não, bicho. Tipo, os caras sabem que isso não cola comigo. Tipo, você nunca vai ver meu nome em lista de propina, em sacanagem de emenda. Nunca, nunca, nunca. Isso não é comigo. Eu sou repelente de vagabundo. Tipo assim, nego não tem coragem de chegar pra mim e falar assim, vamos fazer um esquema. Eles não tem coragem, que eles sabem que eu vou falar, oi? Tipo, fala de novo, que nós vamos agora na delegacia. Mas como que os caras querem acabar com você?
Eu tenho muita confiança no Nicolas. Eu acho realmente que ele é uma pessoa de bom caráter, de boa índole. E pra mim, isso aqui não é da boca pra fora. Eu realmente tenho convicção que isso que ele fala é a postura real dele também nos bastidores. E eu espero que no futuro, não tão distante assim, ele nos represente e assuma a presidência da República do Brasil. Tomara. O mundo muda muito e tal, de repente pode surgir uma outra pessoa, uma outra figura também importante como ele. Mas certamente ele está aí entre as possibilidades aí para a próxima década de ser, de repente, aí um presidente da República. Mudando de assunto, outra coisa assim que é para surrar a nossa inteligência, né? Ódio ou opinião? Novo portal do governo ajuda a identificar violações de direitos em discursos na internet. Iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é lançada no Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. E aqui eu fiz algumas perguntinhas. Se eu falar que Cuba e Venezuela são ditaduras, estarei propagando ódio ou opinião? E se eu falar que governos petistas se notabilizaram por gigantescos escândalos de corrupção, vai ser ódio ou vai ser opinião? E se eu falar que a facada no Bolsonaro foi real, aconteceu, vai ser ódio ou vai ser fake news ou opinião? E se eu falar que o governo Lula é um dos maiores culpados pelos juros estarem nas alturas, não criando as condições para o Banco Central baixar a taxa, é ódio ou opinião? E se eu falar que existe censura no Brasil e que ela é seletiva, é ódio ou opinião? Ou fake news ou opinião? A gente está lidando com um governo que quer controlar redes sociais, quer controlar o que o povo pensa e propaga. Isso aqui, para mim, são ferramentas que eles vão plantando a sementinha para, no médio e longo prazo, sufocar o contraditório. Eu espero estar completamente errado, tá? Eu espero estar equivocado nessa minha análise. Mas, para mim, eles estão plantando a sementinha agora para, lá na frente, emparedar quem não se ajoelhar para a pauta desta gente. Vocês ficam com essa impressão também? Coloque nos comentários. Isso aqui, para mim, olha, é perigosíssimo, tá? O Brasil está se aproximando, na minha leitura, de países como China, Rússia, Venezuela, Cuba e se afastando da maior democracia do mundo, do ponto de vista de postura mesmo, até mesmo de postura institucional, que são os Estados Unidos. A gente está se afastando dos norte-americanos e se aproximando, se inspirando, a nossa esquerda se inspira em regimes que fogem, que odeiam democracia. E dá a impressão que eles vão importando ferramentas. Eu fico com essa impressão. Quero muito crer que a minha leitura está totalmente equivocada, mas no fundo, eu acho que não. E é isso que me deixa preocupado. Comentem também se vocês têm esse mesmo ponto de vista. Ainda falando sobre isso, o André Marcília comentou em cima dessa publicação, e ele falou o seguinte: o Marcília é advogado constitucionalista, e escreveu o seguinte: mais uma iniciativa do governo que se vale de conceitos errados sobre liberdade de expressão. Ódio não é sinônimo de ilícito, nem oposto de opinião. Boa parte dos exemplos de ódio listados no site são opiniões ácidas em relação ao governo e governantes, mas coberta pela liberdade de expressão. Então, pelo que ele está falando aqui, né, criticar duramente o governo Lula, então vai ser ódio, não vai ser opinião. É isso que a gente precisa entender. 2. Ao pretender aproximar ódio de crime, o site se torna desinformativo. Ódio sequer é um conceito jurídico. A iniciativa nada esclarece, tudo confunde e promove nas pessoas medo de se expressar. Por isso que eu falo, aparentemente para mim, a inspiração da nossa esquerda em tiranias tem como consequência esse tipo de ferramenta que eles plantam a sementinha aqui e que no médio e longo prazo pode sufocar a nossa liberdade. É essa leitura que eu estou fazendo. E, de novo, espero estar equivocado. Mas será que eu estou equivocado? Comentem. Aqui eu trago um outro recorte do Nicolas Ferreira, onde ele mostra qual que é o método da esquerda para se manter no poder, que é o desapego às ideias. E por isso que a esquerda é tão contraditória. É por isso que eles não têm o menor constrangimento em se desdizerem. Dá a impressão que ser contraditório é uma virtude dentro da esquerda, se isso resultar em se manter no poder. Eu tenho essa leitura da esquerda, por isso que são hipócritas. Mas vamos ver o que disse aqui o Nicolas Ferreira. Che Guevara ele fuzilava homossexuais. Eles tinham um campo de concentração. E hoje você vê homossexuais usando Che Guevara. Porra,
Ou seja, é ilógico. É estranho. Mas por quê? Porque eles ficam como se fosse uma água. Eles não se amoldam a nada para poder sempre estarem no poder. Porque, caso contrário, eles seriam incoerentes. E ninguém mais votaria neles. Poxa, o Lula tem um vídeo. Pesquise. Duvido de mim. Duvido do Nicolas. Pesquisa. Lula sobre banheiro unissex. O Lula fala assim: essa ideia de banheiro unissex só pode ter vindo da cabeça de Satanás. Ué, peraí. Não são eles que defendem isso, caramba. Mas, se ele fala isso, ele tá, digamos assim, correto. Ele tá defendendo a ideia dele. Mas, se eu falo isso, é processo em mim. Porque eu defendo isso. Mas ele, em tese, ele não se apega a nenhuma ideia para poder não acontecer isso. Pra nego chegar e falar assim: não, você tá sendo incoerente. Você tá entendendo? Sim. Então a esquerda é isso, cara. Eles não se apegam a nada, entende? Cara, concordo totalmente com a leitura do Nicolas e é exatamente o que eu penso. O modus operandi, a incoerência tem um motivo, tem uma explicação. Para se manter no poder, eles topam qualquer coisa. Então, os valores que eles defendem, muitos deles, são tão firmes quanto um prego na areia. Por causa disso, real ultrapassa peso argentino e Brasil tem a pior moeda entre emergentes em 2024. Aí a pergunta que eu fiz aqui é o seguinte, porque o Lula nunca tem culpa de nada, o PT nunca tem culpa de nada. A Dilma destruiu o Brasil, mas ela também não tinha culpa de nada, né? Todo mundo que vai contra, é tudo culpa da oposição. Agora o Lula tem o seu alvo predileto, que é o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que acabou ontem mantendo a taxa de juros, mas não só ele, todos os integrantes votaram de maneira unânime junto com o Campos Neto. Por quê? Porque o governo não cria condições para que os juros baixem no Brasil. Então é óbvio que isso impacta nos juros. E também acaba impactando na nossa moeda, no nosso câmbio. Então, será que o Lula também, neste caso, vai culpar o presidente do Banco Central ou vai sair culpando outras pessoas pelo fato da nossa moeda estar sendo destruída do ponto de vista do seu valor? A culpa nunca vai ser do PT, o governo nunca vai fazer uma autocrítica, é sempre a culpa dos outros. Então, isso é um ponto que incomoda muito, porque enquanto o PT não fizer autocrítica e entender que está indo no caminho errado, soluções não virão. A própria Dilma só decidiu colocar o Joaquim Levy no Ministério da Economia quando já não tinha, como a casa já tinha caído. Demorou demais para acordar, para perceber que eles estavam levando o Brasil para o buraco. E o Lula, eu tenho a impressão que ele tá igual a Dilma. Quando ele acordar, vai ser tarde demais. E tomara que venha o impeachment. Porque até 2026 vai dar para o PT quebrar muito o Brasil. Muito mesmo. Aí estamos na metade dessa jornada ainda. E as notícias são sempre horríveis. E não só na economia, acabamos de falar de meio ambiente. Várias frentes indo muito mal com esse governo. Mas se eles não fizerem autocrítica, se eles não pararem de achar culpados para tudo, a gente não vai ter solução. A gente vai ficar dobrando a aposta no erro e vamos se ferrar enquanto nação. E essa que é a minha preocupação. Dólar turismo chega a ser negociado a R$6. Continuando, né, nesse assunto, o governo precisa fazer alguma coisa, precisa enxugar a máquina, precisa diminuir despesas, parar de se endividar, parar de sufocar o cidadão, aumentando ainda mais a carga tributária, tem que corrigir essa rota. E aqui eu fiz até uma brincadeirinha. Entenda como isso é bom, né? Dólar chega a 6, entenda como isso é bom. Tem aquela jornalista lá da Globo que adora, né, fazer malabarismo, né, para convencer que o que tá horrível na verdade é bom pra caramba, né? Então aqui é uma piadinha também com essa matéria. Aqui uma outra excrescência que mostra como o PT surra a nossa inteligência. Dirigente do PT defende indicados de Lula após o BC manter taxa de juros. Aspas. Tática para a transição. Gilmar Tato avaliou, então, essa decisão de forma unânime do Copom para interromper o cortes na Selic. Cara, como isso aqui pode ser tática se ela não reforça nem a narrativa da esquerda de que teria condições de baixar os juros? A gente sabe que não, infelizmente, o Brasil, vários economistas respeitados falam que não tem condição. O governo precisa se mover, fazer alguma coisa, cortar despesas, cortar na carne. E o governo não faz, por isso sai culpando todo mundo. Mas aí o Gilmar Tato, esse cara do PT, falar que foi uma estratégia, os 4 indicados do Lula, lá pro BC, lá pro Copom, votarem junto com o Campos Neto, para vocês verem, a realidade está tão cruel
que nem a ideologia desses indicados do Lula prevaleceu sobre a técnica. Eles viram que, cara, não tem como baixar. Por mais que a nossa ideologia ache que sim, que a gente acredita que o Estado é gigante, que dá para baixar juros, mas eles não conseguiram. Quando vai lá analisar o cenário, os dados do país, eles foram unânimes. Não tem como baixar a taxa de juros. E Deus queira que ela não comece a aumentar. Deus queira que não comece a aumentar. Mas essa é a situação real do nosso país, galera. A gente está afundando. O Brasil está afundando. Mudando de assunto. Band planeja espaço para Reinaldo Azevedo na TV aberta, após sucesso de audiência. Aí eu fui entrar na reportagem, né, para ver esse sucesso de audiência, né? Graças a Deus é pífia, tá? A gente tá falando aqui de uma audiência de 0,3 ponto de audiência. Então é muito baixa. É nada. É nada. Mas ainda assim, dentro dessa TV paga, que tem Globo News, tem Jovem Pan, com esses míseros 0,3, eles conseguem estar na frente dessa galera, da CNN e da Jovem Pan. E aí uma coisa que eu comentei aqui na publicação é o seguinte, a sorte do Reinaldo Azevedo é que para boa parte da imprensa, faltar com a coerência, não ter coerência, se desdizer o tempo todo, para boa parte da esquerda isso é uma virtude. E essa é a sorte do Reinaldo Azevedo, porque para a direita acabou, ele nunca mais recupera a reputação que ele tinha. Jamais. Jamais. Para a esquerda, sim, justamente por isso. Ah, mas ele pegava pesado contra o Lula, sim, ele ficou uma década detonando o PT, a incompetência do PT, a ladroagem, escreveu livros, criou o termo petralha. Então, realmente, ele arrasou com o PT por uma década, acho que até pouco mais de uma década. Mas aí depois, a gente não sabe o porquê, né? Ele virou aí um defensor praticamente incondicional do governo. Mas eu atribuo essa audiência que ele ainda tem a esse perfil de boa parte da esquerda. Se a contradição me favorece, no caso a esquerda, pô, ele detonava a esquerda, agora ele só elogia, pô, essa contradição me interessa, vem para nós, e aí a esquerda dá audiência para ele. Mas se um dia ele tiver um surto de lucidez e voltar a ser aquele Reinaldo Azevedo, dificilmente ele volta a ter o mesmo espaço na direita. Porque a direita já tem uma certa preferência por pessoas coerentes. É isso, pessoal, só para fazer esse registro que me chamou muita atenção essa matéria. Estadão, William Vac. Sem controlar imbróglio político, Lula perde autoridade para ditar rumos do país. Depois da decisão unânime do BC em manter inalterada a taxa Selic, Lula ficou sendo os juros sou eu. Ele acabou se queimando o Lula. E aqui eu fiz um comentário, né? Um cara que não pode sair nas ruas e que não enche nenhuma live, vocês lembram que o Lula começou imitando o Bolsonaro fazendo lives semanais. Obviamente, foi um vexame. Não tinha audiência. Não tinha audiência. Aí o Lula, como não gosta de passar vergonha, parou de fazer as lives. Então um cara que não lota nem o mundo real com apoiadores e não lota nem o mundo virtual com apoiadores, ele não tem moral para ditar os rumos do Brasil. Cara, ele não tem moral. Eu não consigo ver evidência que o cara é popular, que o cara tem respaldo pela sociedade. A gente não consegue ver nenhuma forma de evidência. Não consegue, é constrangedor. Eu imagino que para ele isso aí deve ser muito constrangedor, porque o Bolsonaro, quando era presidente, ia para praias, ia em padaria, se misturava com o povo e era ovacionado. Saiu da presidência, continua. E hoje o Bolsonaro pega voos comerciais, voo de carreira, vai nos aeroportos, dentro do avião. O cara é aplaudido. O Lula sabe que se ele for em qualquer lugar público sem plateia controlada, a chance dele ser vaiado e xingado e de ouvir certos adjetivos é gigantesca. É gigantesca. Tá? Então aqui só para emendar com esse gancho aqui do William Vac. Outra. Influenciadores da Mind e políticos de esquerda tentam cancelar cofundadora do Nubank. Ataque online ocorreu depois de Cristina Junqueira publicar no Instagram um convite de um evento da Brasil Paralelo. Bom, para quem não sabe, Brasil Paralelo é uma produtora de conteúdos com viés à direita. Como a esquerda é intolerante com o contraditório, começou essa campanha online de cancelamento do Nubank. E parece que realmente foi uma coisa orquestrada. E aí eu fiz até uma pergunta. Será que é o tal gabinete da ousadia, que transborda de amor, que fez toda essa campanha de cancelamento do Nubank? É uma pergunta. Será que foi esse gabinete de puro amor, de pura tolerância e de pura empatia?
Eu, particularmente, a gente vive numa democracia, tá? Se um grupo da sociedade não concorda com alguma coisa da empresa, cara, tudo bem. Cancela os serviços, eu acho que isso é democracia, tá? Se alguma empresa também defender pautas que eu considere um absurdo, eu também, se eu tiver serviço, muito provavelmente eu cancele. Até aí tranquilo. A minha questão aqui é quem organizou esse movimento de cancelamento. E será que tem dinheiro público envolvido? Porque esse que é o ponto. Eu não vejo a esquerda com o mesmo engajamento orgânico que a direita tem. E o que é engajamento orgânico? É não depender de dinheiro. Eu, por exemplo, cara, eu gravo meu vídeo aqui porque eu quero. Eu não ganho um centavo. Não ganho nada. Né? Eu pego minhas horas vagas, na hora do almoço, antes de começar o expediente, depois do meu expediente, e gravo os meus conteúdos. Não ganho nada com isso. É questão de cidadania. Quero participar do debate político, dar o meu ponto de vista. Mas na esquerda eu não sei se existe tanto engajamento orgânico assim. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, tá? Então, esse que é o meu ponto. Há dinheiro público neste cancelamento? Espero que não. Tá? Eu espero que realmente não tenha. Depois de repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Ministro havia derrubado reportagens a pedido da defesa de Arthur Lira. No caso aqui, reportagem da Folha de São Paulo, ou seja, um veículo de esquerda. E aí até coloquei um comentário que é o seguinte: a impressão que eu fico é que a esquerda no Brasil é intocável. Se você censurar, eu digo assim, né, se o Estado censurar alguma reportagem de um grande veículo de comunicação da esquerda, o sistema, o establishment, vai dar chilique orquestrado. Quando eu chamo establishment, eu considero, digamos assim, toda a esquerda que tem penetração na imprensa, ou seja, boa parte da imprensa, nas instituições de Estado, que tem aí uma predominância da esquerda. Isso para mim é o que eu estou chamando de establishment. Então, aí quando o establishment deu chilique, aí o Moraes falou, cara, pô, com essa gente aqui acho que fica difícil, né? Tô deduzindo que foi isso. Ele deve ter imaginado, pô, derrubar aqui, censurar veículos de comunicação de esquerda é complicado, deixa eu ceder. Agora, eu fico com a impressão também que se fosse alguma censura contra Revista Oeste, Fio Diário, Gazeta do Povo e qualquer outro veículo de direita, eu tenho a impressão de que não só a imprensa apoiaria, como jamais o judiciário cederia para desfazer a decisão. Essa é a impressão que eu tenho. Porque me parece que certas coisas no Brasil hoje têm muita seletividade. E é terrível ter essa impressão. Porque a gente paga impostos para bancar um Estado crendo que ele vai ser imparcial, que ele vai ser justo, que a Constituição vai ser absurdamente respeitada, que o arcabouço legal brasileiro vai ser respeitado, mas para ser respeitado, a primeira coisa, imparcialidade, venda nos olhos. E às vezes me parece que pode não estar acontecendo esse tipo de coisa. Não sei se vocês têm também essa impressão, deixe aí nos comentários. Aqui eu compartilhei uma publicação do Leandro Ruschel, onde ele mostra que está tendo uma repercussão lá fora nos Estados Unidos da prisão do Felipe Martins. E o próprio Daily Wire fez uma matéria falando, né, do perfil da nossa Suprema Corte esquerdista e o fato de ter prendido, né, um cara de direita, um expoente da direita, baseado numa premissa que já foi provada para a defesa ser errada, ser uma mentira, e o cara continua preso. Então, essa reportagem aqui está em destaque no Daily Wire. E o Ruschel falou o seguinte, vou aqui ler a publicação dele. Tem mais de 1 milhão de assinantes esse Daily Wire. É um dos maiores portais de notícia dos Estados Unidos. Desde ontem, a matéria de Casey Dillon, que explica a escandalosa prisão política de Felipe Martins, é a mais lida. Tá? Então, os absurdos que acontecem no nosso Brasil finalmente saiu da bolha. Estava bem controlada, a imprensa não deixava vazar muita coisa das bizarrices que acontecem no Brasil. Mas agora, felizmente, né, com a entrada do Elon Musk, com parlamentares nossos indo lá para os Estados Unidos, para a Europa, o próprio Constantino Paulo Figueiredo também se engajando lá nos Estados Unidos para abrir os olhos do mundo, dos americanos, isso tem surtido efeito. Então agora saiu desse controle midiático da imprensa brasileira o que ocorre aqui dentro, o que é uma notícia excelente. Então, a bolha Brasil sendo estourada, felizmente. Pessoal, estes foram
os assuntos do vídeo de hoje, e se vocês gostaram, eu peço que deixem um like para aumentar a relevância e o engajamento do vídeo. Se puderem também deixar o comentário, ajuda bastante, porque os algoritmos levam isso em consideração para impulsionar e para entregar para mais pessoas o conteúdo. Se gostaram, publique também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha. Várias pessoas que fizeram L já estão arrependidas, e a gente tem que trazer esse povo, essa gente, para o nosso lado nas eleições de 2026. Então é importantíssimo que a gente saia da bolha. Então compartilhem nos seus meios digitais para a gente alcançar também este público. Até o próximo vídeo.